Olá, alegria. Bom, você que me acompanhou no mês passado, a gente inaugurou, né, um trabalho aqui que é o que esperar do mês seguinte, né? Fizemos isso em janeiro, no último dia, no último dia de janeiro, né? O que iria acontecer em fevereiro e agora estamos em 28 de fevereiro, finalzinho do mês, né? 1º de março, dessa segunda-feira, e o que aconteceu em fevereiro e o que a gente espera do mês de março. Eu todo final do mês vou fazer isso para a gente conversar um pouco, principalmente sobre os assuntos da área tributária, né, e da reforma tributária, que é a nossa preocupação principal. Bom, em fevereiro, vocês acompanharam mais do que eu, tanto quanto eu aí pela mídia, né? Nosso Congresso Nacional, infelizmente, ficou envolvido no início ali com uma discussão em relação à presidência da Câmara, né? A escolha do presidente Rodrigo Pacheco no Senado e do deputado Arthur Lira na Câmara. Na Câmara deu um pouco mais de discussão, mas também a coisa caminhou de forma como era esperado, né? O Centrão aí tomando frente do comando, é, e aprovou muito pouco, né? Você teve ali a autonomia do Banco Central, mas teve muito pouca coisa efetiva aprovada. E olha que a gente teve uma oportunidade por conta do Carnaval, né? Ou da não realização do Carnaval. Em tempos de vida normal, na quarta-feira você talvez tivesse uma sessão na Câmara, quarta-feira prévia antes do Carnaval, quinta já não teria mais nada, aí na semana do Carnaval não aconteceria nada e só na outra terça da outra semana que a coisa voltaria. Quer dizer, no mês de 28 dias você ficar paralisado por praticamente metade do mês, o mês também não teria acontecido nada. Mas nós não tivemos feriado de carnaval. Mas, pô, no Brasil tudo é muito difícil, né? Mesmo sem o feriado de carnaval ali, mesmo com o movimento no Congresso Nacional na semana do carnaval, nós perdemos tempo. Teve discussão aí do deputado do PSL que foi preso pelo STF, né? E depois aí teve aquela votação na sexta-feira, dia 21, né? De fevereiro, 21 não, dia 19 de fevereiro, acerca da manutenção ou não da prisão do deputado, coisa que não é nosso fórum aqui, não vamos discutir isso. E depois, na semana seguinte, o Congresso ficou envolvido, né, na tentativa de aprovar uma PEC emergencial para tratar sobre a imunidade parlamentar, quer dizer, num momento tão difícil do Brasil, né, com tantos problemas, com a pandemia da Covid nos arrastando aí, com o auxílio emergencial precisando ser discutido, com tanta coisa, com reforma administrativa, tributária, pararam para debater isso aí. Quer dizer, então a gente perdeu. Fevereiro já foi embora, acabou, não tem mais. É o que eu escrevi aqui no segundo bullet. 16% do ano já foi embora. Ah, mas janeiro não tem movimento. Tá bom. Janeiro poderia ser planejado, né? Já se pensar no que fazer em fevereiro para entrar firme, entrar com tudo. Vamos esperar, vamos torcer aí para que março seja um mês produtivo, né? Março começa numa segunda-feira, dia 1º, né? Você tem ali, na verdade, nesse mês de março, 23 dias úteis, se eu não estou enganado, né? 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28, são 8 sábados e domingos só, então tem 28 dias úteis. Vamos ver o que a gente vai conversar aqui no dia 31 de março, na quarta-feira, 31 de março, quando o mês de março estiver terminando e abril for iniciado. Quem sabe a gente vem aqui com mais otimismo, né? Sem essa fisionomia inicial de desânimo que a gente fica pela dificuldade que nós vimos até agora no mês de fevereiro. Mas, por outro lado, enquanto o Congresso, né, ficou parado em relação à reforma tributária e à reforma administrativa, a comissão mista sequer se reuniu nenhuma vez, não teve conversa, não teve nada, nada. O relator lá da comissão mista, deputado Aguinaldo Ribeiro, falou que ia apresentar o relatório não foi apresentado, então nada aconteceu, nada. Só discurso, só entrevista para lá e para cá e discurso bonito, mas efetivamente nada aconteceu. O Supremo Tribunal Federal, por outro lado, no campo tributário, dentre outras coisas, tá? Porque fez outras coisas, eu não vou falar aqui porque não é o nosso foco, mas dentre outros assuntos, o STF tomou
três decisões importantes. Aqui embaixo, no link, eu estou fazendo menção à matéria para vocês, se tiverem interesse, lerem matérias, né, artigos sobre os assuntos. São três links aqui, um para cada um dos temas, né? O Supremo decidiu, de mais relevante, na minha modesta opinião, que o ICMS integra a base da previdência, da contribuição previdenciária sobre a receita bruta, tá? As empresas que têm a desoneração e pagam o INSS sobre o faturamento, em vez de pagar sobre a folha, a discussão é a seguinte: eu quero retirar o ICMS da base. Se eu pago 2% sobre a receita bruta, se a minha receita bruta foi didaticamente 10 milhões de reais e o ICMS foi 1 milhão e 200, eu quero calcular 2% não sobre 10 milhões, como eu calculo hoje, pago 200 mil reais. Eu quero calcular sobre 8 milhões e 800 e pagar 176 mil reais. Eu quero tirar 2% sobre o ICMS envolvido na receita. O STF, numa decisão apertada, se não me engano foi 7-4 aqui, mas tem um detalhamento aí na matéria, o STF decidiu que o ICMS integra a base, faz parte da base, e não acompanha a lógica trilhada na decisão relacionada a PIS, PASEP e COFINS. Tá bom? Então, isso foi uma decisão do Supremo aí no mês de fevereiro. A outra decisão que preocupa muito do Supremo nesse mês de fevereiro foi que o diferencial de alíquota do ICMS nas vendas eletrônicas, ele só poderá ser cobrado até o final do ano, até o final de 2021. Em 2022, ele não poderá mais ser cobrado. E aí vem um enorme problema. Por quê? Como é que funcionava até 2015? Quando uma empresa, .com, americanas.com, está aqui no Rio de Janeiro, o centro de distribuição está aqui no Rio de Janeiro. Aí eu vendo um produto, uma mercadoria, para um cliente localizado no estado da Bahia. Estado da Bahia. Ele está lá em Salvador, ou em qualquer outra cidade da Bahia, né, das belas cidades baianas, e aí ele vai lá e compra uma televisão, por exemplo, R$ 1.000. Como é que era o processo anterior? A mercadoria saía aqui do Rio de Janeiro e ia ser entregue lá em Salvador, na casa do cliente, tá? Por R$ 1.000, já incluindo frete, já incluindo tudo. A alíquota do ICMS é 19%. Tá bom. Então, eu, americanas.com, recolhia para o estado do Rio de Janeiro R$ 190 de ICMS, logicamente descontando meus créditos lá, mas R$ 190 de ICMS. Tá? Como é que ficou a partir de 2016? Eu, americanas.com, vendo por 1.000, recolho 120, não, 120 não, a Bahia é 7%, 70, recolho R$ 70, que é 7%, que é a alíquota interestadual do sul para a parte norte do país, composta pelos estados do norte, nordeste, centro-oeste, mais o Espírito Santo, tá? E a diferença de alíquota, vamos admitir que a alíquota no estado da Bahia seja 18% de ICMS, acho que é 18%. 18%. Eu, americanas.com, vendi por 1.000, recolho 70 para o Rio e recolho R$ 110, que dá 11% sobre 1.000 para o estado da Bahia. É o diferencial de alíquota. O Supremo Tribunal Federal decidiu que este DIFAL não poderá mais ser cobrado. Mas uma decisão inédita, até diferente nesse sentido, né? Decidiu que isso tem validade ou terá validade apenas a partir de janeiro de 2022. Ou seja, esse ano ainda vai ser cobrado. E assim, ele jogou uma pressão mais do que legítima nesse caso, para que o Congresso Nacional aprove algo relevante, organizado em relação ao ICMS. Então, a gente vai ter que trabalhar firme no processo de reforma tributária ainda em 2021, por conta dessa pressão nesse caso. Tá? Vamos ver os desdobramentos disso no restante do ano, a gente vai acompanhando e informando para vocês aqui. Tá? Também fixou um marco para que o ISS, né, o Imposto sobre Serviços, possa ser o imposto cobrado nos direitos de uso de software. Tinha muita discussão se é o ICMS, se é o ISS. Então, o Supremo também tomou a decisão, dando o período exato a partir de quando que vai ser cobrado o ISS para... até quando pode ser cobrado o ISS, né,
nos direitos de uso de software e quando que pode ser cobrado o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Tem um link aqui, eu não vou entrar no detalhe, porque senão a gente vai entrar em detalhes pequenos de um monte de coisa. Você dá uma olhadinha no link aqui se tiver interesse no assunto. Mas o que eu quero dizer com isso, com essas três decisões aqui? O STF está legislando, né? Até num grupo de WhatsApp, alguém brincou, falou: o STF está fazendo a sua reforma tributária silenciosamente aqui. Não é exatamente isso, mas é uma simbologia. O negócio é que o nosso Congresso está muito parado. O sistema tributário nacional está caótico. É necessário. Já está caótico, não. Ele é caótico há longos anos. E a gente vai conversar no slide seguinte aqui. Então, por ação. Precisamos de ação. Ação. E com todo respeito, não é ação em relação a ficar discutindo uma nova normatização para a imunidade parlamentar. Isso pode ser importante, mas deixa isso para depois. Todo mundo que trabalha com mínimo de planejamento, com mínimo de organização, na hora de colocar as coisas mais relevantes a fazer, né, tem coisa que não dá. Tem 5 coisas para fazer. No dia eu só consigo fazer 2. Você prioriza. Você vê das 5, quais 2 que não podem esperar. Poxa, não é isso. Isso aí pode esperar um pouco mais. Mas tudo bem. E por fim, para completar o que aconteceu em fevereiro de relevante, do ponto de vista contábil, tributário, principalmente aqui, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional lançou um novo programa, que já tinha feito algo em 2020, né, de parcelamento de tributos atrasados. A matéria também está aqui no link para vocês verem, tá? Lançou um novo programa, são 4 links, na verdade, que tem esse quarto aqui também. Lançou um novo programa de parcelamento de tributos atrasados, tá? O que você atrasou, tinha que pagar o tributo de março, de abril, de julho, de agosto, de setembro de 2020, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Então, haverá um parcelamento de tributos, de impostos e contribuições federais para essas pessoas físicas e jurídicas, só que você tem que procurar a PGFN, né, e analisar, que vai analisar o seu caso individualmente. Aí tem os requisitos ali, por exemplo, eu não posso, eu tenho uma empresa, eu tive faturamento em 2020 maior do que 2019, eu não tenho como pedir, solicitar o parcelamento. Mas para quem provar que teve perda de receita, né, que teve dificuldades no ano de 2020, você tem direito a esse parcelamento, vai parcelar em, pelo que eu pude ver, se eu não estou errado, em até 145 meses. Pode ser vai pagar 4% da receita aí a partir do primeiro mês. Então pode ser um negócio bem, bem interessante aí. Vamos ver, vale a pena dar uma olhada aí se você está nessa situação, ver o que é possível fazer. Vamos seguir. Aí, aqui é que é o ponto principal, são 2 slides só, tá? É o que aconteceu em fevereiro e o que esperar de março. E aí, gente, o presidente da Câmara, Arthur Lira, né, disse que o Congresso vai aprovar a reforma administrativa até o final de abril, porque ele falou que em 2 meses aprova. Eu entendo, se ele deu essa declaração no final de fevereiro, 2 meses, eu entendo que no final de abril eu terei a reforma administrativa aprovada. Me preocupa, tá? A reforma administrativa que eu li, que foi enviada pelo Poder Executivo, não gostei. Achei que não está completo, está frágil. Não é um tema fácil também, tá? Não é um tema simples. E a gente tem que tomar muito cuidado com a reforma administrativa. Não pode, a gente não pode cair na armadilha de satanizar o funcionário público, colocar todo mundo no mesmo bolo. O funcionário público, o servidor público, é uma figura, uma pessoa muito importante na reconstrução da nação. O Brasil precisa valorizar o seu servidor público, precisa dar importância a ele, mérito. Agora, tem que ter critério, tem que ter lógica, tem que ter cobrança, tem que ter avaliação e tem que ter mecanismos. Não é fácil isso, mas nós precisamos de mecanismos para que esse processo não seja um processo político, né? Para que você não direcione isso para o lado político, para que o serviço público seja realmente prestado para a população, para todo o povo brasileiro, com qualidade, e que as pessoas que tenham melhor qualidade sejam alçadas aos melhores postos, tenham melhor remuneração, tenham as suas
premiações quando for possível fazê-lo, tá? Não podemos cair nessa besteira, achar que todo funcionário público é incompetente, descansado, não trabalha. Não é isso. Existem os que fazem isso, mas existem esses aí na iniciativa privada também, claro que em menor quantidade. Eles estão lá, estão por ali também. Então, o que nós temos que fazer é fazer uma reforma administrativa consciente. E a que eu vi não ataca os principais problemas que nós temos no gasto público, principalmente no gasto público federal. A gente vai ter que arrumar isso também em cada estado. Alguns estados já começaram a fazer esse trabalho com muita qualidade. Eu cito o Rio Grande do Sul sempre como exemplo, porque eu venho acompanhando o que vem sendo feito, trabalhado lá pelo governador Eduardo Leite e pelo secretário de Fazenda Marco Aurélio Cardoso. Então, a gente tem que trabalhar, tem que refletir sobre a reforma administrativa. Tá? 2 meses? Tomara. Não sei se é um prazo suficiente para você fazer os ajustes que são necessários nesse processo. Pela relevância do tema, pode ser que a gente crie uma força-tarefa ali e trabalhe-se com intensidade no tema e a gente consiga avançar. E a reforma tributária, o presidente da Câmara falou que sai em 8 meses. 8 meses, fevereiro, imaginei que outubro, final de outubro, a gente fecha, no máximo. Tá? Mas que feche esse ano. Eu só sei o seguinte, se tu não fechar essa reforma tributária esse ano, e quando eu falo fechar, não é um evento, não é fazer uma grande emenda constitucional, que só isso não vai resolver. A reforma tributária é um processo que será concluído apenas quando você completar o trabalho com leis complementares, com leis ordinárias. Não adianta querer fazer um grande evento. Eu sou inimigo de eventos no campo técnico. Vou ser sincero para vocês, de novo, quem me conhece sabe que eu não estou discutindo política, que eu não faço isso. Sempre critiquei aquela cena ridícula, desculpem o adjetivo, mas aquela cena do presidente, na época do presidente Lula, pouco tempo depois que ele assumiu o mandato, quando ele atravessou o Planalto, como aconteceu agora essa semana de novo, né? Quando ele atravessou o Planalto ali, foi até o Congresso, na época com uma pastinha na mão, negócio ridículo, com uma pastinha na mão, chegou na Câmara dos Deputados, o deputado João Paulo era o presidente da Câmara, e entregou ao deputado João Paulo aqui, ó, um monte de puxa, desculpe, de assessores e de puxa-sacos atrás, um monte. Gente pra caramba entregou no presidente da Câmara, com a imprensa toda acompanhando, claro, é o trabalho da imprensa, tem que fazer isso mesmo. Está aqui a reforma tributária. Ó, 2003, isso. 2003. 18 anos atrás. Não aconteceu nada de relevante lá para cá no campo tributário. Pelo contrário, nosso sistema tributário só piorou, só definhou nesses 18 anos. Entendeu? Essa semana foi lá agora, eu vi aqui, acho que foi quinta-feira, quarta ou quinta, ou foi quarta-feira, se não me engano, o presidente da República também fez o mesmo para entregar o projeto da privatização dos Correios. Tem que fazer, não estou discutindo o projeto, nem vi o projeto, não estou fazendo julgamento dele, estou apenas avaliando, conversando com vocês sobre o evento. Né? Eu vi uma sala aqui na CNN que eu estava assistindo na hora, parei o que eu estava fazendo, que eu estava ouvindo só e parei para ver, vi uma sala com um grupo muito grande de pessoas, né? A sala que parecia caber 20 pessoas, com mais de 50. Quer dizer, eu não gosto desses eventos. E aí, não estou falando de novo, não estou fazendo crítica ao projeto nem ao governo. É porque isso acontece em todos eles. Né? Mas é muito difícil. A gente tem que. Se eu tenho um projeto, eu vou privatizar, projeto para privatizar a Eletrobras, projeto para privatizar o Correio, o Banco do Brasil, seja lá o que for. Ainda mais num tempo desse de pandemia, olha a situação, um monte de gente sem máscara. Olha o exemplo que a gente dá para a sociedade. Poxa, manda o projeto, a imprensa manda aviso, está aqui o projeto, estamos encaminhando de forma simples aqui, ou um portador entregou, ou mandamos aqui pelos meios eletrônicos, todos disponíveis que temos por aí. Não tem necessidade de fazer aquilo, mas vamos lá, vamos seguir. Então, a reforma tributária vai ser um processo, não vai ser um evento. Esses eventos políticos, esqueçam eles. Vamos pensar num processo construtivo.
Tá? Por isso é que eu escrevo aqui. É importante que se recomece o debate sobre reforma tributária. O ano passado foram realizadas 13 sessões da comissão mista, né? Por conta de toda a complexidade, aí, a dificuldade da pandemia da Covid-19, foram 13 sessões da comissão que foi instalada há um ano. No mês de fevereiro do ano passado foi que você instalou a comissão mista de reforma tributária com representantes da Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional. É muito importante que essa discussão seja reiniciada, mas não pelas duas PECs que estão lá. Não vamos discutir de novo as PECs, a 45 e a 110. Eu já vou falar delas. Vamos pedir que o deputado apresente, o deputado Agnaldo Ribeiro, que é o relator da comissão, que ele apresente o seu relatório. Vamos iniciar a discussão a partir desse relatório, meu Deus. Ele falou que o relatório estava pronto no ano passado, ia ser apresentado no ano passado. De lá para cá, ele teve tempo de ajustá-lo, de completar, de inserir mais algumas coisas, de revisá-lo. Então, vamos apresentar esse relatório. Vamos ver, eu quero ver o relatório. Vamos começar a debater a partir daí. A ideia do relatório é fazer uma integração das duas propostas de emenda à Constituição, a PEC 45, que veio lá do Centro de Cidadania Fiscal, do Bernardo Api, e que o deputado Baleia Rossi foi adversário do Lira, então ele quer extinguir a comissão. Pô, pelo amor de Deus, vamos esquecer isso, desprendimento político. Vamos esquecer isso. Vamos pegar esse relatório do deputado Agnaldo Ribeiro e usá-lo como base. A partir daqui, nós vamos debater, porque, sinceramente, eu espero esse relatório para ver se ele avançou um pouco em relação às PECs. Ainda que elas tenham mérito, a PEC 45 do Centro de Cidadania Fiscal, e apresentada pelo Baleia Rossi, e a PEC 110, que veio do Senado a partir do relatório da antiga comissão, né, cujo ex-deputado Luiz Carlos Rauli era o representante. Essas duas PECs, ainda que tenham mérito, ainda que avancem do ponto de vista de simplificar a tributação do consumo, elas não mexem nos dois principais problemas que nós temos no sistema tributário nacional. Desculpe, elas não mexem. Elas não simplificam realmente o modelo, porque 10 anos para entrar em vigor é muito tempo. A convivência por algum período, por 2, 3 anos, 4, 5 anos, com dois sistemas tributários, é uma convivência extremamente difícil, complexa, e outra coisa, com troca de governo no meio do caminho. Eu não consegui alcançar a simplificação ali. Li, reli, tornei a ver. E outra coisa, não mexe no principal. A gente tem que rever esse pacto federativo. Quer dizer, uma das PECs, que é a 45, e a própria 110 também faz o mesmo, na hora que você pega a alíquota única do imposto ali, vai ter uma alíquota federal, uma alíquota estadual e uma alíquota municipal. Espera aí, eu não entendi. O município de São Paulo vai ter 25%, aí Carapicuíba vai ter 27%, aí Osasco vai ter 26%, aí São Bernardo do Campo vai ter 28%, Barueri vai ter 29%. Pô, quer dizer, cada município vai ter uma alíquota. Nova Iguaçu, no Rio, vai ter 26,5%. Quer dizer, cada município pode ter a sua alíquota. Foi isso que eu entendi. Ainda que seja uma alíquota única para todos os produtos. Meu Deus do céu, é muito complicado. E outra coisa, a composição dessa alíquota envolve destinação do dinheiro, porque não querem mexer no que está previsto hoje na Constituição. Hoje a gente vai enfrentar isso e realmente trabalhar nessa reconstrução do que está na Constituição em relação à destinação do dinheiro. Não vai dar. Não vai dar, gente. Querer fazer reforma tributária num sistema complexo como o nosso, regressivo como o nosso, que não se tocou na regressividade, tá? Não se mexe no IR pessoa física ali. Não se mexe no IR pessoa física. O nosso sistema tributário, eu repito, é só olhar um 3 minutos que eu fiz há pouco tempo, não me lembro o número agora, 95, 96, por ali. Nem que ver o número, eu não lembro. É só ver o meu 3 minutos lá, quando eu falo disso. Na OCDE, na média dos países da OCDE, o consumo representa o mesmo percentual do PIB da renda. Eu tiro 11% do PIB dos países desenvolvidos, né, para cobrar impostos sobre a renda, e retiro 11% do PIB para cobrar impostos sobre o consumo, principalmente o imposto de valor adicionado, né? Na renda,
na renda e no consumo no Brasil, lá na OCDE, 11% da renda e do consumo. No Brasil, a renda eu extraio 7% do PIB, o consumo eu extraio 15% do PIB. O dobro, 7,3 aqui, 7,4 da renda, 15% certinho do consumo. Ou seja, nós estamos errados. Nós estamos errados. Não dá para continuar assim. E com todo respeito, as duas PECs não mexem nesse problema. Não combatem a regressividade. Por isso que eu queria ver o relatório, porque várias emendas foram apresentadas e o relatório prometeu incorporar algumas delas, ou integrá-las. Vamos ver. Eu quero ver esse relatório para ver se avançou um pouquinho e a gente aqui no final de março comenta ele, explica, tenta detalhar. Né? Então, gente, é muito importante que essa discussão da reforma tributária recomece para valer em março, para que a sociedade organizada possa entender os projetos, debater e avaliar se eles realmente atingem o objetivo de se produzir uma reforma tributária no Brasil. Eu continuo com o último bullet aqui, em meus 5 tópicos, do que acredito que uma reforma tributária deve fazer. E entendo que essa reforma tributária deveria ser protagonizada pelo Ministério da Economia. Me dá um enorme incômodo ver o Ministério da Economia distante desse processo. Apresentou aquela PEC lá, o projeto de lei, perdão, 3887, e parou ali. Eu me lembro, e desculpa, gente, não é crítica, é constatação, e é triste isso, né? Não, daqui a 2 semanas ou no final do mês nós apresentamos a segunda parte dividiu a reforma tributária em 4 partes, né? Vai ter a unificação do PIS e COFINS, a reorganização da tributação sobre a renda, a migração do encargo social para a movimentação financeira e a seletividade do IPI. Eram 4 etapas. Apresentou em julho, se não me engano, o projeto de lei 3887. Até o final do mês apresentamos a segunda parte, e não sai nada. Não sai nada. A gente está distante do processo. Poxa, tem que ter protagonismo, tem que ter liderança do Ministério da Economia, ainda que o Congresso Nacional organize e toque da sua forma, mas tem que ter um envolvimento do governo federal, do Poder Executivo. Não dá para ficar distante, não dá. Então, gente, a reforma tributária deve trilhar esse caminho. Sim, e aí é minha modesta contribuição. Eu entendo que deveríamos trabalhar na simplificação imediata do ISS e do ICMS. Tá? O Simplifica Já é a base, não é tudo que está no Simplifica Já, mas é a base, porque o Simplifica Já, na essência, ele trabalha para o ICMS e o ISS ficarem de vez no sistema tributário nacional, só que simplificados. Eu não concordo. Eu entendo que eles devem ser simplificados para futuramente, num prazo curto, eles serem integrados no IVA nacional, como é até o projeto original hoje das PECs 45 e 110. Mas primeiro, vamos simplificar o ISS e o ICMS. Vamos unificar a nota fiscal eletrônica, uma nota só Brasil inteiro, vai ser igual, e a guia de recolhimento também é uma guia nacional. Tá? E vamos reduzir o número de alíquotas, não é reduzir valor, infelizmente, porque isso não é possível fazer nesse momento inicial, mas reduzir a quantidade de alíquotas. Não pode ter 8, 10 alíquotas para gasolina, 8, 10 alíquotas para serviço de telecom. Vamos unificar as alíquotas, ou reduzi-las pelo menos, deixar 2, 3 no máximo. Então, uma simplificação imediata, com 2 leis complementares robustas, para realmente simplificarem o ICMS e o ISS. Tá? Vamos transformar o IPI, isso todo mundo quer, todas as propostas falam a mesma coisa, transformar o IPI num imposto seletivo, unificado, com alíquota única, monofásica, cobrada uma única vez, preponderantemente na industrialização. Automóvel, saiu da fábrica, um imposto seletivo único. Cigarro, saiu da fábrica ou veio importado, um imposto seletivo único, e por aí vai. Bebidas, saiu da fábrica ou eu importei, um imposto seletivo único. Tá? Então, vamos ver se a gente consegue. Transforma o IPI no imposto seletivo. A atual tabela do IPI, que é a TIP,
tem mais de 400 páginas, é muito difícil de entender, até de ler com 400 e tantas páginas, né? Vamos colocá-la com uma ou duas páginas, já imediatamente. Pô, isso é possível. Por que não faz isso? Vamos trabalhar com intensidade para que isso aconteça, de forma rápida, imediata, né? Vamos aprovar com alguns ajustes pequenos, pequenos. Não é mexer na essência, né? Os professores Sérgio André e a Melina, eles deram sugestões num belo artigo para você melhorar o projeto de lei e torná-lo constitucional, não deixá-lo à mercê aí de ações judiciais. Vamos transformar esse projeto com esses ajustes sugeridos pelos professores e os professores de direito tributário, nossos colegas de direito tributário, em vez de encher de críticas o projeto, vamos ajudar, dar ideias para que ele não seja objeto de ação judicial no futuro. Vamos aprovar, o projeto é bom. Ele é bom quando a coisa é boa, é boa. É bom. Ele cria o IVA nacional, não tem que ter isenção, eu sou contra essas isenções. Vamos tributar tudo que tiver que tributar e depois devolver o dinheiro. Criar mecanismos de devolução de dinheiro para as pessoas que realmente precisam da devolução do dinheiro, as pessoas de menor renda. Então, vamos aprovar o bom projeto de lei 3887 de 2020 e simplificar o PIS e a COFINS. Esse é o caminho para o IVA nacional. O Imposto sobre Valor Adicionado Nacional, ele vai nascer da simplificação do ICMS e do ISS, da simplificação que já passou da hora do PIS e da COFINS, depois você junta. Depois você pega o 1 e o 3 aqui e junta. Integra ICMS, ISS, PIS e COFINS num único tributo. O IPI já vai ter resolvido. O IPI já vai ter virado ali um imposto seletivo. Não precisa mais entrar na simplificação. Já foi simplificado. Já teria sido simplificado. Vocês entenderam? Então, é isso. O que eu proponho não é continuar a guerra fiscal, continuar 3 tributos, 4 tributos. Não. É mas primeiro simplificar o ICMS e ISS, via Simplifica Já, com alguns ajustes, usar o projeto de lei 3887, simplificar o PIS e a COFINS e se programar para no ano que vem, a gente simplificar, integrar o ICMS, o ISS, o PIS e a COFINS num único imposto sobre valor adicionado, por conta da distribuição do dinheiro entre os entes estatais. O governo federal precisa estar organizado para criar um fundo, amparado, claro, por lei, para não furar teto, essas coisas, criar um fundo e esse fundo federal servir para ressarcimento nas unidades federativas que perderem recursos, tá? Que perderem dinheiro com a reforma. Querer fazer reforma tributária e todo mundo continuar ganhando, todo mundo continuar com a mesma arrecadação, esquece, não vai fazer. Não vai fazer, pô. Não vai fazer, tem que ter no IVA canadense que foi reformado, o governo federal amparou as unidades federativas durante longos anos até você ter o completo equilíbrio. É assim que tem que ser no Brasil, tá? Agora, o quarto tópico fala sobre o principal, na minha modesta opinião, que é reestruturar a tributação sobre a renda no Brasil. A gente realmente precisa fazer isso. Já passou da hora. O modelo brasileiro é regressivo. Você tributa mais quem tem menos, né? O congelamento da tabela do imposto de renda que vem desde 2015, de março de 2005, de janeiro de 2005 a março de 2015, a tabela minimamente foi corrigida pela inflação. De 2015 para cá acabou a atualização, não tem mais correção. Então a gente precisa voltar a discutir com profundidade isso, porque a classe média, principalmente, foi severamente punida com essa regra, tá? Principalmente a classe média assalariada. As faixas de renda entre 3 mil, quem foi punido? Quem ganha salário bruto, 3 mil a 20, 25, 30 mil reais, até 40 mil, foi severamente punida por esse congelamento na tabela progressiva. A alíquota efetiva de imposto de renda dessa turma aumentou muito. Agora, quem ganha nessa faixa, mas consegue ter boa parte da sua renda oriunda de distribuição de lucros, ou então de dividendos recebidos aí, de aplicações financeiras diversas, ou aí essa turma conseguiu minimizar esse impacto, minimizar esse congelamento na tabela. Então tem que separar esse pessoal também. A gente precisa enfrentar isso. E na tributação sobre a renda, a gente precisa enfrentar também
a figura do juros sobre capital próprio, extingui-la, né? Eu mostrei no meu artigo que eu escrevi em janeiro que a tributação dos bancos, eles queiram ou não, eles façam, retruquem ou não, os bancos tiveram alíquota, despesa de R de 14%. 14%. Só procurar no meu canal aí que tem um vídeo. É só procurar no site do IPEC lá que está o artigo. Os bancos tiveram despesa de 14% de 2010 a 2019. Os grandes bancos brasileiros. A gente vai ter que enfrentar isso. Não são os bancos os únicos que pagaram menos. As empresas de grande porte em geral no Brasil pagaram 21% em média de alíquota. Pô, vamos enfrentar isso. Vamos enfrentar. Ou vai ficar achando que esse não é problema do sistema tributário, que não precisa alterar esse negócio. Tá? Então a gente precisa reestruturar a tributação sobre a renda no Brasil. Infelizmente, perdemos a oportunidade. Então, o que tiver que aumentar de alíquota vai ser só para 2022, porque o princípio da anterioridade não te permite aumentar a alíquota no próprio ano de 2021. Vai ter que ficar para 22. Olha como é que a gente vai perdendo tempo. Tá? E, por fim, eu compactuo da ideia de criar um ITF, né, uma antiga CPMF, ou uma CTF, um imposto ou uma contribuição. Eu só tenho a seguinte percepção: eu não devo cobrar isso de pessoa jurídica. Eu devo cobrar apenas e tão somente de pessoa física, com alíquota baixa, e devo tirar o incentivo de movimentação em dinheiro. Não dá para aceitar mais compras vultosas, elevadas em dinheiro. Não há qualquer motivo para uma pessoa pagar a outra em dinheiro. Eu vou comprar um carro, 30 mil reais, tem que levar um monte de nota de dinheiro numa malinha para te pagar. Por quê? Faz um Pix. Por que não pode fazer um Pix na mesma hora para a pessoa? Pega o celular, tá aqui o Pix. Olha aí, ó. Viu? Entrou na sua conta? Me dá o carro. Tá aqui. Qual é o motivo de ficar transacionando carro, imóvel em dinheiro? Qual o motivo que não seja escuso, que seja legal para você pagar qualquer compra em dinheiro? Qual o motivo? Qual o motivo? Me explica. Justifica. Não vai ter. Então, a gente tem que criar mecanismos na legislação para impedir a movimentação de valores elevados em dinheiro no Brasil. Acabou, acabou. Tem que passar pela rede bancária, tem que passar pelas fintechs, seja lá pelo que for. Tem que passar por quem pode fazer essa movimentação. E a CPMF, o ITF, pode ser um poderoso instrumento para nos ajudar a combater esse tipo de coisa errada, né? Que a gente cansou de fazer no Brasil até então. O Brasil tem que mudar, e tem que mudar culturalmente. Tem que acabar com isso. Para evitar e desincentivar qualquer tipo de coisa errada, a gente tem que criar instrumentos para combater esse tipo de sonegação. Eu entendo que a ITF, a CPMF, com uma alíquota pequenininha, ela pode ser um instrumento, e aí pode ajudar. O uso do dinheiro pode ser integralmente para você atender a programas sociais, né? Talvez até ajudar no auxílio emergencial aí, que está batendo a porta, o Congresso promete aprovar no começo de março, vamos ver o que vai acontecer, e também para calibrar a necessária redução dos encargos sociais das empresas. As empresas têm que ter reduzido seus encargos sociais para que elas contratem mais gente, reduzam o desemprego. O desemprego no Brasil é assustador. A gente precisa, deve, com intensidade, trabalhar por isso. Tá? Tudo no final, com o objetivo, pensamento final na redução das desigualdades sociais. Repito que vocês já viram algumas vezes eu falar. O Brasil é o 7º país mais desigual do mundo. É o segundo que tem maior nível de concentração de renda. Só perde para o pequeno Catar. O Catar diz que 29% da renda está concentrada na mão do 1% mais rico. Aqui no Brasil é 28%. Por meu Deus do céu, já passou da hora, e muito, para a gente enfrentar isso com força, com intensidade. Tá bom? Então é isso que a gente espera de março, que a reforma tributária comece a ser discutida com intensidade, com serenidade e com a seriedade que ela precisa. Tá bom? A gente volta aqui dia 31 de março para conversar sobre o que aconteceu em março e o que a gente espera do mês de abril. Tomara que com
novos avanços. Tomara que com a pandemia da Covid-19 reduzida, né, com a vacina, com a vacinação atingindo o percentual maior do povo brasileiro e com a pandemia levando menos pessoas, matando menos pessoas e reduzindo sua intensidade. Tá bom, gente? Abraço, 40 minutos, acho que não ficou nada absurdo. Um abraço, alegria e até o final de março aí.